E aí, moçada? Seguinte, gráfico da função tangente. Vamos falar também do período, do domínio e domínio, período e imagem da função tangente, tá bom? Então vamos lá, muito bom essa aula, acompanhe. E vou acrescentar um assunto extra, tá? A função inversa. Arco seno, arco cosseno e arco tangente. Dá uma olhadinha, aula muito boa. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do gráfico da função tangente. Como é que é o gráfico da função tangente? Então a gente já sabe calcular tangente aqui, né? Tangente aqui, tangente aqui, tangente aqui. Já sabe os lugares onde não tem tangente, que é o π sobre 2, né? Aqui é o zero. Aqui é o π sobre 2, aqui é o π, que é o 3π sobre 2, 3π sobre 2, e aqui coincide com o 2π, né? E é claro que continua, né? E tem o negativo também. Então a gente já sabe que aqui no π sobre 2 não tem tangente. A gente sabe que aqui no 3π sobre 2 também não tem tangente. A gente sabe que no zero a tangente é zero. A gente sabe que no π a tangente é zero. A gente sabe que aqui no 45, aqui, ó, a tangente é 1. A gente sabe que aqui no 135, que é 90 mais 45, ou menos 45 aqui, a gente sabe que a tangente é o que? É menos 1, certo? A gente sabe a tangente de 30, sabe ou não sabe? Lembra lá, não? Tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 3, estava errando. A gente sabe que tangente de 60 é o quê? Raiz de 3, né? Acho que era um pouquinho mais para cima, né? Acho que era um pouquinho mais para cima, acho que era mais para cá, mas tudo bem. Certo? Daí, então, se a gente sabe esses valores aqui, a gente sabe esses valores aqui, a gente sabe os valores aqui, aqui e aqui. Bom, e como é que é o gráfico da função tangente? O gráfico da função tangente é aquele que a gente tem que fazer, né? Fazer aqui mesmo. A gente tem que colocar o eixo y, que é... O y é o que? É tangente de x. E aqui a gente coloca o eixo x, ó. O eixo x aqui, ó, certo? Bom, no eixo x vão estar quem? Os arcos, né? O arco 0, daí o arco... Vou colocar o 2π aqui, ó. Vou colocar o 2π aqui, né? Para a volta completa, a volta completa tem que caber tudo aqui. Então, vou colocar o 2π aqui, ó. Então, bem aqui no meio é quem? É o π. Aqui no meio dos dois é o 3π sobre 2. Aqui no meio é o π sobre 2, certo? E daí aqui tem o que? O menos π sobre 2 e o menos π, né? O menos π e etc. Beleza? Tá. O detalhe é muito importante. Eu falei ontem, na aula de ontem eu falei, né? Que se o ângulo vai se aproximando aqui do 90, né? Mas menor que 90, a tangente vai indo para onde? Vai indo para o mais infinito, certo? Então, olha só, aqui no 90 e no 3π sobre 2, a gente faz um pontilhadinho aqui, ó. Porque aqui é onde não existe a função. Então, a gente tem que fazer isso daqui para não se perder, tá? Aqui no 3π sobre 2, tá? Aqui no 3π sobre 2. E aqui no menos π sobre 2 também, né? O menos π sobre 2 era aqui, né? O menos π sobre 2. Porque aqui, nesse ponto, não tem gráfico. O gráfico não chega ali, certo? E pelo fato disso daqui, ó, indo, cada vez que o ângulo vai se aproximando do 90, a tangente vai indo lá para o mais infinito. E depois que passou do 90, ela vem lá do menos infinito, certo? Depois que passou do 90, aqui um pouquinho depois do 90 é menos infinito. Isso daqui a gente chama de assíntotas, tá? Então eu vou começar a colocar os pontos que eu sei. Tangente de 0 é 0. Tangente de π sobre 4, π sobre 4 aqui, ó, que é metade, né? É 1. Quanto que é 1? Bom, π é 3,14. Esse daqui é 3,14 dividido por 2 dá 1,57. Então, 1,57, 1 deve ser mais ou menos assim, né? 1 deve ser esse aqui mais ou menos, então isso aqui deve ser 1. Então, aqui é 1, ó. Então, esse ponto aqui faz parte, aqui.
tá? O 60, o 60 é o π sobre 3, né? Ou esse daqui, 2π sobre 6, aqui, ó. Esse aqui é o 60, né? Que aqui é 45, aqui é o 30, aqui é o 60, por aqui. Então, aqui vai ser o que? O raiz de 3. Aqui é o 1, aqui é o 2, o raiz de 3, vamos chutar mais ou menos aqui. Então, aqui, ó. Aqui, certo? E os outros? Ah, os outros eu não sei. Mas eu sei que isso daqui vai indo e nunca se aproxima disso aqui, mas vai ficando cada vez mais para o infinito. Então, isso aqui, né, ó. Aqui é o π sobre 3. 3π sobre 3 é aqui, ó. O 30. O 30 deve ser aqui, ó. Né? Que aqui, ó. Então, isso daqui, na verdade, vai fazer isso aqui, assim, ó. Acho que vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai fazer isso aqui, ó. E vai indo para lá. Certo? Bom, depois do π sobre 2 é o menos infinito. Certo? Mas vamos colocar aqui, ó. O 135, que é o 3π sobre 2, aqui, ó. É quem? É menos 1. Então, se aqui é o 1, né? Aqui é o 1. Aqui é o 2. Então, aqui vai ser o quê? Menos 1. Aqui vai ser o quê? Um menos 2. Certo? Então, aqui, ó. Menos 1. Aqui, ó. Menos 1. Certo? O 30 para cá, assim, ó. O 30 para cá vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2 é mais ou menos aqui, né? Então, o 30 para cá vai ser mais ou menos aqui. Aqui, ó. O raiz de 3 vai ser os 60, ou seja, os 60 para cá, né? Os 60 para cá, ou seja, os 120 graus, que é 60 mais 60. Então, se isso aqui é 60, aqui é 45, 120 deve ser mais ou menos aqui, ó. Vai ser o raiz de 3. Raiz de 3 é mais ou menos aqui, menos raiz de 3, né? Então, vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, esse daqui, ele vai vir o quê? Vai vir lá do menos infinito, vai vir assim, ó, vai vir assim, vai chegar aqui. Bom, e daqui para cá? Bom, daqui para cá vai começar a repetir exatamente o que está ali, ó. Ó, aqui, vai repetir o que está ali. Então, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Não vai fazer isso aqui de novo. Ah, ficou feio pra caramba o gráfico, né? Mas tá bom. Certo? E aqui o que vai acontecer? Bom, quando passar daqui, vai começar a ser o quê? Vai repetir de novo o que está acontecendo aqui, ó. Então, vai fazer isso aqui, ó. Vai vindo aqui, vai vindo aqui, vai vindo aqui. Aqui está o 2π mais π sobre 2, vai estar aqui. Então, aqui também é outra assíntota. E ele vai fazer isso aqui também. Veja que, ao contrário daquela do seno e cosseno, essa daqui, ela se repete a cada 180 graus. Ó. A cada 180 graus, daqui até aqui é 180 graus, certo? Então, a cada 180 graus, isso daqui se repete, ó. Para cá, o negativo, a mesma coisa. Vai fazer assim. Daí aqui vai vir de novo lá de cima, vai vir até aqui, daí vai ir lá para baixo. Entendeu? Então, veja, na função tangente, o período é aquilo que se repete, tá? O período, quando a gente fala de período de uma função periódica, uma função que fica se repetindo, o período é aquilo que se repete. Na função tangente, aquilo que se repete acontece a cada π, ó. A cada 180 graus, ó. 180, repetiu, ó. 180, vai repetir de novo, vai vir aqui, né? Aí você fala, não, mas não é essa parte, mas tanto faz. Ó. Isso aqui repete, isso aqui repete, isso aqui repete. Ou isso aqui, né? Ou isso aqui, ó. Tá? Assim. Então, o período aqui, ó, o período na função tangente é o que? É π. Tá? Essa função aqui, ó, lembrando que essa função de x é o que? Tangente x, só tangente x. Tá? Ó, aqui a gente vai ver uma que é tangente de x menos 30. Então aqui tem uma diferença, mas essa aqui que é só tangente x, o período é π. Tá? A imagem. A imagem é todos os números reais, ó. Todos os números reais. O y ele vai do menos infinito até o mais infinito. Então, a imagem, conjunto imagem, a imagem vai ser o quê? Todos os reais. E o domínio? O domínio que é diferente, o domínio. O domínio dessa função aqui é o quê? É 90, ou π sobre 2, tá? O domínio. Ó, na verdade é o seguinte,
Para determinar o domínio, eu tenho que ver o que não pode. O que é que não pode? Então, o x tem que ser diferente de π sobre 2, tem que ser diferente de 3π sobre 2, tem que ser diferente de 3, 4, 5π sobre 2, 6, 7π sobre 2, 8, 9π sobre 2. Então, o x, no domínio, o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes 180. Porque a cada 180, π sobre 2 mais 180, mais 180, mais 180. Ou π sobre 2 menos 180, menos 180, menos 180. Então, o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais números inteiros de 180. Porque o k pertence aos inteiros. Pode ser positivo ou negativo, mas inteiro. Então, o domínio é o quê? O domínio, a gente coloca assim, ó. X pertencente aos reais, tal que aquilo ali, ó. Tal que isso daqui, né? X diferente de π sobre 2 mais k vezes π com k pertencente aos números inteiros. Pronto, tá aqui. Esse é o domínio. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar, ó. É isso que a gente tem que pensar sobre a função tangente. Não tem segredo, tem que desenhar, desenhou uma vez, desenhou duas vezes, aí você decorou, tá? Agora, a função tangente sempre vai ser assim, eu acho que eu falei seno, cosseno, a função tangente sempre vai ser assim, ela vai variar um pouquinho. Varia de acordo com o quê? Varia de acordo com como é que é a função, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó. Determine o domínio da função. Tangente de x menos 30. Então, não é só tangente de x que nem aquela lá, é tangente de x menos 30. Então, o que eu tenho que pensar? Bom, esse x menos 30 não pode ser 90 graus. Então, eu coloco assim, ó, x menos 30 graus, tá? Tem que ser diferente de 90 graus. Por que eu não estou colocando em radianos? Porque o problema me sugere com grau. Então, eu vou colocar grau. Porque π sobre 2 é 90, 270 e etc, certo? Só que olha só, o x menos 30 não pode ser 90 mais k vezes 180. Porque mais meias voltas, né? É isso que a gente viu aqui, ó. É o 90 mais meia volta. Mais meia volta, mais meia volta. Ou menos meia volta, menos meia volta, menos meia volta. Então não pode ser... O x menos 30 tem que ser diferente de 90 mais meias voltas. Certo? Aí fica estranho, né, por causa desse k aqui. Não, mas o k, a gente sabe que o k pertence aos números inteiros. K aqui, vocês vão ver que algumas vezes talvez eu nem coloque isso aqui, tá? Talvez eu nem coloque isso aqui. Mas a gente tem que entender que o k está dizendo números inteiros, né? Positivos ou negativos, mas números inteiros. Bom, e daí o que eu faço aqui? Bom, agora eu pego esse menos 30 e jogo para lá, porque eu tenho que descobrir qual é o x que não pode. Para determinar o domínio diz quais são os x que podem. Só que para eu saber quais são os x que podem, eu tenho que saber quais são os x que não podem. Então, por isso que eu faço x menos 30, que é tudo isso daqui, não pode ser 90 mais k vezes 180. Então, vou jogar o menos 30 para lá. Vai ficar assim, ó, x diferente de 90. Aí esse daqui mais 30. E esse daqui continua, mais k vezes 180. Não, professor, eu não tenho que tirar 30 daqui e tirar 30 daqui? Na verdade, eu estou tirando 30 de tudo que está do outro lado. Né? Tirando não, né? Colocando, né? Porque esse menos 30 vai pegar mais 30, né? Eu não tenho que colocar 30 aqui e 30 aqui? Claro que não. Eu coloco 30 desse lado, desse lado. E o que é que eu consigo somar com 30? Eu consigo somar isso aqui com 30? Não, por causa do K. Mas o 90 eu consigo somar com 30? Claro. Então, o X tem que ser diferente de quê? De 120 graus mais k vezes voltas completas. Tá? É isso aqui, ó. Então, o domínio correto é assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x diferente de 120 graus mais k vezes 180 graus. Pronto. Né? Não, faltou ainda. Com k pertencente aos números inteiros. Né? Eu tenho que, porque se eu não colocar que o k pertence aqui, o avaliador vai falar, eu posso colocar o k aqui igual a raiz de 2? Mas ela fala, não, mas não é que não. Você não falou, você quer que eu adivinhe que o k é número inteiro? Não, mas é que sempre se usa. Não, nem sempre, às vezes usa. Né? Às vezes usa, e eu não tenho que adivinhar, você tem que deixar claro, certo? Então o k tem que pertencer aos inteiros. Beleza? Ó, esse aqui é o domínio. Agora,
como é que eu enxergo isso no ciclo trigonométrico? Então, no ciclo trigonométrico é aqui, ó. Aqui está o negócio, certo? Então, o x não pode ser o quê? 120 graus aqui, ó. Tá aqui risquinho feio. Não pode ser 120 graus, nem 300 graus, nem... Não pode cair aqui, ó. Por quê? Porque eu sempre vou pegar o x e menos 30. Quando eu fizer menos 30, vai parar aqui no 90. E o 90 não tem a tangente. Tá? Então, pode ser qualquer arco, só não pode ser esse e esse. E qualquer um que cair aqui, né? Tá? Não pode cair aqui, ó. Agora aqui pode cair tudo. Aqui tudo tem tangente, só não tem tangente aqui e aqui. E no gráfico, como é que é se eu for fazer o gráfico disso aqui? Então eu vou fazer o gráfico do x e do y. Ah, o x eu vou colocar em graus mesmos. Ó, é 120. Então aqui, ó. Se for 120, o primeiro, né? Ó, o que não pode ser é 120 mais K vezes 180. Então o 120 não pode, o 300 não pode. E se for negativo, o menos 60 não pode. Então vamos dizer que aqui seja o menos 60. Menos 60, aqui é 60, aqui é 120, aqui é o 180, aqui é o 300, né? Não, aqui é 240, 300 vai estar para lá. Ixi, fiz demais, mas vamos lá, tudo bem. Então aqui vai estar um pontilhado, aqui é o 60, aqui é o 120, aqui vai estar outro pontilhado, tá? Daí o outro pontilhado vai estar aqui, ó. Ficou bem em cima ali. Então vai ficar assim, ó. Quando o x for menos 60, vai dar menos 90. Não existe. Tá? Quando o x for zero, a tangente vai ser de menos 30. Calma aí, menos 30 é aqui, ó. É raiz de menos raiz de 3 sobre 3. Então vai estar aqui, vamos dizer que aqui seja 1. Ah, vamos dizer que 1 agora. Agora, como aqui está em 60 graus, está em graus, aqui eu ponho na escala que eu quiser. Aqui é 1, aqui é menos 1. Então, menos raiz de 3 sobre 3 vai estar, vamos chutar aqui. Então, o zero vai estar aqui, ó. Quando for 60. 60 menos 30, 30. Então, tangente de 30 vai ser o quê? Vai ser mais, né, menos 30, mais 30 vai estar aqui, ó. Mais raiz de 3 sobre 3. Então, se isso aqui é o raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3 sobre 3 vai estar aqui. Então, ele vai cruzar em algum momento. Quando é que vai ser zero? Quando for 30. Aqui no 30 vai ser zero. 30 menos 30 dá zero. Então vai estar aqui. Então ela vai vir assim, ó, vai fazer isso aqui, ó. Tá? Só precisei determinar esses pontos para saber onde é que começa. Então, começa aqui, ó. Então vai fazer assim, ó. E para lá. Aí depois vai vir para cá. Aí vai passar onde mesmo? E onde é que é o 180, né? 180 é o 150. Então 120 mais 60, 180, 150 é aqui, ó. Não é aqui? Que aqui a cada 180 tá mudando. Então aqui, ó. Aqui é o 30. 30 mais 180 dá 210. Não, 210 é aqui, ó. É no meio, né? Não tô vendo aqui, não tá vendo que é o meio, ó. Tá no meio, né? No meio ele cruza, não. Então no meio, né? Isso aqui não é o meio é aqui, né? O burro. Eu posso me chamar de burro, tá? Vocês não podem. Nem eu posso chamar vocês de burro, mas tudo bem, vai lá. Tá? Agora vai fazer assim, ó. Pronto, aqui, ó. Esse é o gráfico. Né? Aí aqui vem daqui, né? Aí vai cruzar aqui no meio, aqui, vai fazer assim, aqui, entendeu? É mais ou menos assim o gráfico disso aqui, tá? O período disso aqui, qual que é o período disso aqui? É 180. O período aqui é 180, ó. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui determina o período, tá? Vocês vão ver nos próximos a diferença. Vamos lá, próximo exercício. Olha esse aqui, ó. Construa o gráfico da função y igual a tangente de x sobre 4, certo? Então eu vou começar investigando o domínio. Eu faço investigação de algumas coisas que eu sei onde pode, onde não pode. Eu faço a investigação aqui para verificar por onde passo. Então, o segredo na função tangente é sempre investigar o domínio. Então, quer dizer que x sobre 4 tem que ser diferente do quê? Então, eu vou fazer em radianos mesmo, tá? Em radianos. Então, tem que ser diferente do quê? De π sobre 2 mais k vezes meias voltas, certo? Daí eu pego esse 4 aqui e passo para o outro lado multiplicando. Agora sim, ó, o 4 vai para o outro lado multiplicando, ele multiplica tudo que está lá do outro lado. Então vai ficar aqui x tem que ser diferente de quê?
de 4π sobre 2 mais k vezes 4π. 4π sobre 2 dá o quê? Dá 2π. Então, o x tem que ser diferente de 2π mais k vezes 4π. Ó, e essa informação aqui, ela dá uma ideia legal do gráfico. Tá? Como aqui não tem nada somando, nem nada, é só isso aqui dividindo, então quer dizer que o x tem que... Então pronto, eu vou fazer aqui, ó. Aqui é o x, aqui é o y. Tá? Vou dizer que aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. Tá? Aqui é o 0. Bom, o período é isso aqui, ó. O período é isso aqui. A cada 4π está se repetindo. Então, olha só. Se a cada 4π está se repetindo, eu não vou colocar o 2π aqui. Eu vou colocar aqui o quê? O 8π. O 8π vou colocar aqui, ó. O 4π também aqui no meio. 4π. O 2π está aqui, ó. O 2π. No 2π é que está a assíntota. A assíntota está no 2π, ó. Porque quando k é 0, o x não pode ser 2π. Quer dizer que é aqui que está aquela assíntota. Aqui que a função não está aqui, ó. Certo? Aí 2π mais 1, 4π dá 6π. Então 2π, 4π, aqui está o 6π, ó. Aqui tem outra assíntota. Entendeu? Aí quando aqui for menos 1, 2π menos 4π vai dar menos 2π. Então menos 2π vai estar aqui, ó. O menos 2π vai estar aqui. Então aqui tem outra assíntota, porque não pode ser. Então aqui está outra assíntota. Tá? Então vamos lá. Quando x for 0, 0 sobre 4, 0. Tangente de 0 é 0. Está aqui, ó. Então quer dizer que aqui no meio é que vai ser o 0. Tá? Vamos ver. Quando x for menos 2π, daí eu ponho lá menos 2π sobre 4, vai dar menos π sobre 2. Menos π sobre 2 não existe. Não tem tangente de menos π sobre 2. Beleza. Mas vamos colocar um π aqui. Π. Π é bem aqui, né? Esse é o π. Tangente de π sobre 4. Bom, π sobre 4 é 45 graus. Tangente de 45 graus é aqui, ó. Beleza. E o menos π? Menos π. Então, menos π sobre 4. Bom, menos π sobre 4. Vamos fazer o ciclo, né? Agora eu fiquei dependente do ciclo aqui agora. Então, aqui, ó. O π sobre 4 está aqui. A tangente está aqui, né? Então, π sobre 4 deu 1. Beleza. E o menos π sobre 4 deu menos 1. Então, calma aí. Menos π sobre 4, né? Porque o menos π sobre 4 vai dizer o quê? Menos 1 aqui, ó. Bom, então, pronto. Já sei como é que é. Vai ser assim, ó. Vai vir aqui, vai fazer assim, vai subir aqui e vai embora. Vai vir aqui, vai passar aqui, vai subir aqui e vai embora. Vai vir aqui, no 8π vai o 0, vai aqui e vai embora. Aqui, ó, a mesma coisa. Ó, daqui, vem aqui no do meio aqui. Esse aqui é o 0, menos 2π. Aqui vai ser o menos 4π, vai vir aqui e vai embora. Pronto, aí fez o gráfico. Entendeu? A gente investiga, a gente vai fazer o gráfico investigando o quê? O domínio. O que não pode ser. O que não pode ser? Então, isso que está aqui dentro não pode ser isso aqui. Entendeu? Olha o de baixo. Qual o período da função y igual a tangente de tudo isso aqui? Pô, ó, quer ver? Ó? Eu vou pegar isso daqui e eu vou dizer o quê? 2x menos π sobre 2 não pode ser o quê? π sobre 2 mais k vezes voltas completas. Tá vendo? Agora eu vou jogar tudo para lá, vou deixar só o x aqui, ó. Porque daí vai indicar certinho onde é que são as coisas, ó. Então aqui vai ficar 2x igual a π sobre 2, aí esse menos π sobre 2 vem para cá, ficou mais π sobre 2, mais k vezes π. Agora eu vou pegar esse 2 aqui e vou passar dividindo. Então vai ficar assim, x é igual, só que olha só, π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2, que é π. Então deu π mais k vezes π. Só que tudo isso agora é dividido por 2, porque eu passei o 2 dividindo. Então quer dizer que é diferente aqui, ó, filho. Diferente, não vai fazer besteira. Então quer dizer que o x tem que ser diferente do quê? De π sobre 2 mais k vezes π sobre 2. Tá vendo que o 2 está dividido aqui também. Então divide esse. Olha, agora o período está aqui, ó. Esse é o período.
O período é isso que está aqui no cálculo. Então, o período dessa função é a cada π sobre 2, é a cada 90 graus. O que está acontecendo? Essa daqui, como era dividido por 4, o período ficou vezes 4. O período aqui ficou o quê? 4 vezes o π. 4 vezes o π. Está acontecendo aqui, ó, do 0 até o 4π, ó, a onda toda aconteceu. Ela se repetiu. A onda não, porque isso aqui não é onda, né? Mas o gráfico da tangente está aqui. Aconteceu do 0 até o 4π, ó, do 0 até o 4π. Ou aqui, ó, do 2π até o 6π. Aqui é o 6π, ó, que são 4π. Ó. Então, ela aconteceu tudo do menos 2π, o menos π aqui, ó. O menos 2π até o 2π, ó, que é 4π, ó. Aconteceu tudo em 4π. Mas essa daqui, ó, como tá vezes 2, então o período agora eu vou dividir por 2. Então, quando eu multiplico pelo x, o período é metade. Quando divide, o período é vezes. Tá? Então, aqui como tá vezes 2, então o período que era π vai ser dividido por 2. Então, o período vai ser π sobre 2. Tá? Bom, o problema acabou, né? O problema me pediu o período. Tá aqui, o período é π sobre 2. Acabou. Agora, vamos fazer o gráfico, né? Para ter certeza. Vamos fazer o gráfico aqui. Vou fazer o gráfico pequenininho. Porque o período é cada π sobre 2, então vai ficar mais tranquilo. Então, aqui vai ser o y. Ou fazer o 1 aqui, vai. 1 aqui, o 2 aqui, o menos 1 aqui e o menos 2 aqui. Beleza? Aqui é o 0, claro, né? Bom, o período é a cada π sobre 2. Então, vamos fazer assim, ó. O período é cada π sobre 2. Então, antes eu colocava de 0 a 2π, né? Agora eu vou colocar o π aqui, ó. Vou colocar o π aqui mesmo. É no meio, né? Ah, vai ficar aqui mesmo. Aqui é o π, ó. Aqui é o π. Tá? Antes eu colocava do 0 a 2π. Agora eu estou colocando 0 até π. Por quê? Porque o período é metade. Então aqui, ó. π sobre 2. Aqui quem que é? É o π sobre 4. Aqui quem que é? É o 3π sobre 4. E aqui quem que é? Aqui é o 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Beleza? Aqui é o 0. Aqui é o menos π sobre 4. Pra lá, beleza? Então, quando for 0, 0, 0. Tangente de menos π sobre 2. Não existe. Então, aqui o 0 tem uma assíntota. Né? O 0 assíntota... o 0 é assíntota. Quando o k for menos 1, vai ficar π sobre 2. Menos π sobre 2 dá 0. Então, aqui tem uma assíntota. Onde tem mais assíntota? No π sobre 2. Então, aqui tem uma assíntota. Aqui tem uma parte, a assíntota não é isso aqui, a assíntota é isso aqui, ó, que ela vai se aproximando e nunca encosta. Se aproximando e nunca encosta. Então aqui tem assíntota, aqui tem assíntota, aqui ó, assíntota, né? Tá? Então aqui ó, no π sobre 2, aqui no π, ó, porque quando for 1, π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Então aqui também, aí aqui vai ter outra, aí aqui o π sobre 4, aqui vai ter outra. Certo? Então, quando for π sobre 4, vai ser 0, né? Porque, ó, 2π sobre 4 vai dar π sobre 2. π sobre 2 menos π sobre 2 dá 0. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Certo? Então, ela vai estar crescendo para lá, né? Quando for π sobre 8... ela sempre vai fazer esse gráfico assim, ela sempre vai ser crescente, a não ser que tenha um menos na frente da tangente aqui, né? Como não tem menos na frente da tangente, então ela vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui, quando é aqui, né? Aqui é o 0, aqui não existe. Então, 0 não existe, no meio é o menos 1, e no meio aqui é o 1. Né? Então, π sobre 4, π sobre 8. 1π sobre 8, 2π sobre 8, 3π sobre 8. Então, olha só. 2 vezes 3π sobre 8 menos π sobre 2. Então, isso aqui simplifica, fica 4. Aqui vezes 2 para dar o 4. Então, vai ficar 3π sobre 4 menos 2π sobre 4. Dá o quê? Dá π sobre 4. Então, quando aqui, né? Aqui que for o 3π sobre 8, né? Aqui, ó. Se é π sobre 4, aqui é o π sobre 8, que é metade. Então, π sobre 8, 2π sobre 8, 3π sobre 8. É 3π sobre 8. Quando eu coloquei o 3π sobre 8, ficou 2 vezes 3π sobre 8 menos π sobre 2.
Então, simplifica o 2 com o 8, fica 4. Então, 3 quartos menos π sobre 2. Só que π sobre 2 é o quê? 2 quartos. Então, 3 quartos menos 2 quartos dá 1 quarto. 1 quarto de π, né? Então, π sobre 4. Então, a tangente de π sobre 4 é o quê? É 1. Tá aqui é 1. Aqui, quando for π sobre 8, vai dar menos π sobre 4. E a tangente de menos π sobre 4 é o quê? Menos 1. Tá aqui, ó. Né? Π sobre 4, né? Então, tá aqui. Então, ela vai vir aqui, o gráfico vai vir aqui, vai passar aqui, vai vir aqui, vai passar aqui e vai embora para lá. Aí aqui vai vir aqui, vai passar aqui, vai passar aqui e vai embora para lá. Vai vir aqui, vai passar aqui, vai fazer a curva aqui e vai embora para lá. E aqui vai vir, né? Aqui vai vir aqui, vai passar aqui e vai embora para lá. Mesma coisa. Agora, qual que é o período? O período é onde se repete. Então, do 0 até o π sobre 2, ó, acontece tudinho. Então, o período é π sobre 2. Tá? Período π sobre 2. Entenderam? Tranquilo? É isso aqui que eu tenho que observar. É o que se repete, o que se repete. Beleza? Vamos para outros exemplos. Então, olha só isso aqui agora. Para que valores de alfa existe x, tal que tangente de x é igual a isso aqui, ó. Então, ele quer saber o seguinte. Qual o valor de alfa que vai existir um x em que a tangente vai ser o resultado disso aqui, certo? Aí você fala, bom, olha, a tangente de x, ela vai desde o menos infinito até o mais infinito. A tangente de x pode ser qualquer coisa, né? O gráfico, como é que é o gráfico? O gráfico é assim, ó, ele vem lá desde o menos infinito, passa aqui e vai lá para o mais infinito, certo? Ele não pode ser esse valor aqui de x, né? Mas não é o x que ele quer saber, ele quer saber qual é o valor do alfa em que eu vou ter uma tangente de x. Então, qual que é o valor do alfa? Veja, a tangente de x, como eu falei, ela vai desde o menos infinito até o mais infinito. Só que, olha só, o alfa está debaixo de uma raiz aqui, ó. Isso daqui de baixo pode ser qualquer coisa? Não, não pode. Tá? A tangente, ó, tangente de x pertence aos reais, qualquer número real. Então vai desde, né, a tangente, ó, tá? Tangente de x pertence aos reais. Só que raiz de número negativo, raiz de número menos 1, por exemplo, não pertence aos reais. Então, embaixo não pode ser negativo. Entendeu? Ó, alfa ao quadrado menos 5 alfa mais 4 pode ser maior ou igual a zero, mas não pode ser menor que zero. Então, isso daqui que está aqui embaixo tem que ser maior ou igual a zero. Certo? E aí, quanto é que pode ser o alfa, então? Veja só, então. Alfa ao quadrado menos 5 alfa mais 4, quais são as raízes? Então, se eu colocar aqui, ó, fatorar essa expressão de segundo grau, vai dar alfa mais ou menos alguma coisa, vezes alfa mais ou menos outra coisa, certo? Como aqui é mais, os sinais são iguais. Como aqui é menos, então os sinais são iguais a menos. Então, eu tenho que pensar que dois números que multiplicados vai dar 4, porque esse vezes esse vai dar 4, e a soma tem que dar 5. 1, 4. Ó, menos 1 vezes menos 4, mais 4. Menos 1 alfa, menos 4 alfa, menos 5 alfa. Então, quer dizer que as raízes aqui são alfa igual a 1 e alfa igual a 4. Certo? Então, isso aqui é uma inequação do segundo grau. Então, veja só. Então, aqui está a reta real. Uma reta real. Aqui está o 0. Aqui está o 1 e aqui está o 4. Certo? Isso daqui, ó, isso daqui é uma expressão do segundo grau, é uma função do segundo grau, né? Se eu colocar y é igual a isso aqui, ou seja, isso daqui depende do valor do alfa. Essa função, ela vai ter a concavidade para cima. Se eu for desenhar uma função, ela tem assim, ó, ela é assim, ó. Certo? Então, quais são os valores que fazem isso daqui tudo ser maior ou igual a zero? São os valores de alfa em que a função está para cima. Então, aqui o 4 é igual a 0, o 1 é igual a 0,
E aqui ele é maior do que zero. Maior do que zero. Até lá para cima, tá vendo? Aqui no meio entre 1 e 4, a expressão vai dar negativo. Por exemplo, 3 ou 2. 2 que é mais fácil. 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 mais 8, menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não tem, entendeu? Aqui dá negativo, ó. Negativo, negativo, negativo. Tudo aqui está para baixo. Então aqui é negativo, não interessa. Não interessa. O que interessa é quando essa expressão for maior ou igual a zero. Se for 1, aqui dá zero. Se for 4, aqui dá zero. Então, quando é que essa expressão aqui é maior ou igual a zero? Quando é que essa expressão aqui que está debaixo da raiz é maior ou igual a zero? Quando o alfa for menor do que 1 ou o alfa for maior do que 4. Ou igual, né? Então, para que valores de alfa existe x? Para que valores de alfa existe um ângulo em que a tangente vai ser o resultado disso aqui? Quando isso aqui for real. Quando é que isso aqui vai ser real? Quando o alfa pertencer aos reais, de forma que o alfa seja menor ou igual a 1, ou o alfa seja maior ou igual a 4. Tá aqui. Nessa situação, quando o alfa é menor do que 1, menor ou igual a 1, ou maior ou igual a 4, existe resposta para isso aqui. Existe um x que satisfaz isso aqui. Entenderam? É essa a questão. Existe um ângulo que satisfaz isso aqui. Certo? É isso que a gente tem que entender. Tem que entender o que ele está pedindo. Eu acredito que tem muita gente que lê isso aqui e não sabe nem como começar. Por quê? Porque tem pessoas que leem o problema, mas sem compreender o que o problema está pedindo. E daí fica tentando lembrar o que é que encaixa aqui. Não, leia o problema, ele quer saber para que valores de alfa, então, ao valor de alfa, existe um x tal que a tangente desse x, seja igual à raiz quadrada disso aqui. Então, quer dizer que esse alfa aqui debaixo, como está debaixo da raiz, aí é que vem o raciocínio. Como isso aqui está debaixo da raiz, se o que está debaixo da raiz for negativo, não pertence aos reais. E daí, porque a tangente de um ângulo, a tangente de alfa, pertence aos reais. Então, quer dizer que o que está aqui embaixo tem que pertencer aos reais. E quando é que isso aqui vai pertencer aos reais? Quando o que está embaixo for maior ou igual a zero. Aí pronto, aí você resolve o problema. Tá bom? Vamos ver os próximos aqui, ó. Qual é o domínio das seguintes funções reais? O domínio, ou seja, qual é o valor de x que eu posso colocar aqui? Para eu descobrir o valor de x que eu posso colocar aqui, eu investigo qual que eu não posso. Então, o que não pode? A tangente, existe tangente de qualquer ângulo? Não. O ângulo aqui, ou no caso 3x aqui, o 3x aqui tem que ser diferente de π sobre 2. Porque lá no π sobre 2, lembra aqui, ó, a tangente é medida nesse eixo aqui, ó, aqui é a tangente. Então, quando o ângulo for aqui, a tangente tem. Quando o ângulo for aqui, a tangente tem. Agora, quando o ângulo for 90, não tem tangente, porque ele não encosta lá. E quando for 270, também não encosta lá. E quando for 540, né, que é 360 mais... Ó, errei, né? 540 é aqui, ó. 360 mais 180 dá... Não, 540, né? 360... Não, 450. 540 é aqui, ó. 450. Tá? Então, quando os ângulos caírem aqui, não tem tangente. Então, quer dizer que o 3x, que é o ângulo, né? Tem que ser diferente de π sobre 2, mais meias voltas completas, né? Por que meias voltas completas? Meia volta é π. Por que meias voltas? Porque o período da função tangente é 180 graus. Então, a cada 180 graus acontece a inexistência, né? Então, daqui, quando vem para cá, não existe. Aí vem para cá, não existe de novo. Mas nesse trecho todo aqui existe, mas quando chega aqui, não existe de novo. Então, é isso aqui, ó. 3x tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Daí eu pego esse 3 e passo dividindo. Vai ficar assim, ó. X tem que ser diferente de
π sobre 2 mais k π, tudo isso daqui o quê? Dividido por 3. Só que dividido por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3, né? Então isso aqui, π sobre 2 vezes 1/3, então quer dizer que o x tem que ser diferente de π sobre 6, né? 2 vezes 3, 6, e mais k vezes π sobre 3, ó. Então, o x tem que ser diferente de π sobre 6 mais k vezes π sobre 3. Ou seja, qual que é o domínio? Então, o domínio é igual a quê? Os valores de x pertencentes aos reais, tal que o x, né, x seja diferente de π sobre 6 mais k vezes π sobre 3, com o k pertencente aos números inteiros. Pronto, tá aqui. Esse é o domínio dessa função. Tá? Mesma coisa que com essa aqui agora. Então, tudo isso daqui, ó, tá? Ele quer saber qual é o domínio, ou seja, qual é o valor de x que eu posso colocar. O valor de x que eu posso colocar é todos aqueles que são diferentes daquilo que eu não posso colocar. O que eu não posso colocar? Então, 2x menos π sobre 3 tem que ser diferente de π sobre 2 mais voltas completas. Mais meias voltas, porque o período disso aqui é meia volta, mais meias voltas. Aí eu vou pegar esse menos π sobre 3 e jogar para lá. Vai ficar assim, ó, 2x é igual a π sobre 2 mais π sobre 3 mais k vezes π, certo? Só que π sobre 2 mais π sobre 3, são tortos aqui, né? Vou tirar o mínimo e multiplicar muito. Vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. Vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Então ficou 3π sobre 6 mais 2π sobre 6. Então ficou aqui. 2x tem que ser diferente, ó, tá vendo? Não pode esquecer. Tem que ser diferente de 5π sobre 6 mais kπ. Veja, é o 2x, mas eu quero o x. Então o x tem que ser diferente do quê? Então esse 2 aqui passa para cá dividindo. Passar para cá dividindo é multiplicar pelo 6. Então vai ser diferente do quê? 5π sobre 12 mais k vezes π sobre 2. Tá aqui. Então, para não ter que escrever muito, eu vou fazer assim, ó. O domínio é igual aos valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja diferente do que isso aqui, com k pertencente aos números inteiros. Pronto. Ah, tá muito escrita, né? Eu estou escrevendo tudo novo, não tem espaço. Tá? Então, ó, isso daqui ficou isso aqui, ou seja, o x, o domínio, são os valores de x pertencentes aos reais, tal que o x seja diferente de 5 sobre 12 avos, 5 dozeavos, mais k vezes π sobre 2, com k pertencente aos números inteiros, tá? Então, esse daqui é o domínio dessa função, beleza? E ainda tem mais um, deixa eu ver se ainda tem mais um. Ainda tem mais um, claro. Agora é conteúdo extra. O arco, tangente, arco, cosseno e arco seno. É o inverso das funções tangentes. Isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Então vamos lá. Ó. Função inversa do seno, do cosseno e da tangente, tá? Então, para a gente falar da função inversa, a gente tem que saber a função. Tá? Então vamos primeiro fazer um gráfico rapidamente da função seno, cosseno e da tangente. A gente acabou de ver a da tangente, né? Então, a da tangente, da função seno, como é que é? Vou fazer pequenininho aqui mesmo. X e aqui o y, tá? Então, a função seno que eu vou fazer é o quê? Aquela assim, ó. Y é igual a seno de x, certo? Então, o período vai ser 2π. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui é o π e aqui é o 2π, tá? Então, aqui é o π sobre 2 e aqui é o 3π sobre 2, certo? Nós estamos falando do ciclo trigonométrico aqui, ó. Vou fazer um ciclo trigonométrico para falar de tudo, tá bom? Então, tá aqui, ó. Então, o seno sem sono está em pé. Sem sono está em pé. Então, o seno, quando é zero, o seno é zero. Quando é π sobre 2, né, que é o zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e aqui coincide com o 2π. Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1.
1 tá aqui, 1. Tá aqui, 1. De seno de π é 0. 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, menos 1. Menos 1 tá aqui. Aqui. E o seno de 2π é 0. Então, a função seno x é assim, tá? Vou fazer só mais um pouquinho para cá, ó. Quando o x for menos 2π, o seno é menos 1. Então, menos 1 vem para cá, ó. Então, ela faz assim, certo? É isso aqui, ó. Essa daqui é a função seno, né? Aí o menos, aqui é o menos π sobre 2. E aqui é o menos π. Menos π. Então, ela vai fazer isso aqui, tá? É isso aqui, ó. Certo? E vai embora, né? Vai, continua para lá e continua para lá, certo? Essa daqui é a função seno. Agora vamos fazer a função cosseno. Então essa aqui é a função, vou colocar aqui, ó, ficou ali, né? Mas ficou apertado. F de x é igual a seno x, tá? Agora vamos fazer a função cosseno. Então aqui está o x, aqui está o y, aqui está o 1, aqui está o menos 1, aqui está o 2π, vou fazer na mesma direção, 2π, π, 2π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui é o π sobre 2. Aqui vai ser o menos π sobre 2 e aqui vai ser o menos π, tá? Só para ficar mais completo, a gente conseguir enxergar tudo o que eu vou explicar aqui, tá? Então, ó, cosseno. Essa aqui vai ser o cosseno, né? F de x é igual a cosseno x, beleza. Cosseno, então, cosseno é medido no eixo horizontal, né? Consono tá deitado, beleza. Então, 0, o cosseno é 1. Então, quando o x é 0, o cosseno é 1. Aqui, ó. Em 90 graus, o cosseno é 0. Aqui, ó. No π, o cosseno é menos 1. Então, menos 1 aqui, ó. Aqui. No 3π sobre 2, o cosseno é 0. No 2π, o cosseno é 1 de novo. Tá? Aqui. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, cosseno. Desce, sobe, vai, certo? Bom, tem desse lado aqui também, né? Então, desse lado aqui, quando o x for menos π sobre 2, o cosseno dá 0, aqui é 0. E quando for menos π, né? Menos π é a mesma coisa que o π, cai aqui. O cosseno é menos 1. Então, menos 1 aqui. Então, isso aqui, ó. Tá? Então, aqui continua para cá e aqui continua para lá. Beleza. Certo? Essa daí é a função, é o gráfico da função cosseno x. E agora vamos fazer o gráfico da função tangente, né? Função tangente x, certo? F de x é igual a tangente x. A gente acabou de ver como é que faz. Então, esse aqui é o eixo y, né? Aqui é o eixo x. Vamos colocar o 2π aqui, 2π. Aqui no meio π. Aqui o 3π sobre 2 e aqui o π sobre 2, certo? Aqui é o menos π sobre 2 e aqui é o menos π, certo? Bom, a gente viu que a função tangente ela é medida aqui no eixo paralelo ao eixo y aqui do lado. Isso aqui é o eixo da tangente, certo? Tá encostado aqui na circunferência. Então, quando for 0, a tangente é 0. Quando é 45 graus, a tangente é 1. Quando é 90 graus, a tangente não existe. Bom, então nos 90 graus aqui tem assíntotas. Quando é 3π sobre 2, também a tangente não existe. Então aqui é assíntota. E aqui no menos π sobre 2 também é assíntota. Tá? Então tangente de 0 é 0, tangente de π é 0, tangente de π sobre 2 é 0 também, certo? Bom, quando é π sobre 4, né? Quando é π sobre 4... dá o quê? Dá 1, né? Tangente dá 1. Então, π sobre 4 é aqui, a tangente é 1. Vamos dizer que 1 seja aqui. 1. Então, ela vai subir aqui, a gente já sabe que vai subir aqui e aqui vai para lá. E aqui vai fazer aqui e vai vir para cá. Tá? E aqui vai vir para cá e vai para lá. E aqui vem para cá e vai embora para lá. E aqui, vem daqui, aqui no menos π vai embora para lá. Pronto. Essa daqui é o gráfico da função tangente, certo? Bom. O que é a função inversa? A função inversa, o y, né? Porque essa daqui, ó, y é igual a seno x. O y vira x e o x vira o y. Então eu tenho que colocar, né? Porque essa daqui é assim, ó.
y é igual a seno x, certo? Mas eu quero isolar esse. Então eu vou ter que falar o quê? Eu vou ter que falar assim, ó. O arco, o x vai ser o arco em que o seno desse arco vai ser o y. Entendeu? Tá? Ó, por exemplo, o 1 aqui, ó. Qual é o arco que faz o seno ser igual a 1? Daí você vai falar π sobre 2. Mas também tem aqui esse daqui, que dá π sobre 2, dá 1. Né? Tem vários aqui. Se eu falar assim, qual é o x em que o seno é zero? Daí você vai falar, bom, o zero, seno de zero dá zero, seno de π dá zero, seno de 2π dá zero. Entendeu? E como é que a gente expressa essa função? A gente escreve assim, ó. Y, né? Porque agora é inversa, né? Então, y menos 1, que é a inversa, vai ser o quê? O arco cujo seno é esse. Então, essa é a função inversa, tá? Eu mudei, ó. Eu isolei, esse daqui virou o y e esse daqui virou o x, ó. Então, eu isolei esse aqui. Então, esse daqui vai ser o quê? Esse vai ser o arco cujo seno dá aquilo lá. Então, eu troco um pelo outro. Então, é assim que a gente expressa a função inversa, tá? Então, todas as funções inversas. Do seno é assim. A do cosseno vai ser o quê? A função inversa do cosseno vai ser o quê? O arco cujo cosseno dá isso, tá? E a da tangente é assim, ó. O arco cuja tangente é isso. Pronto, é assim, é só colocar assim, tá? Então, ó, muito importante, tem gente que não sabe ler isso aqui, tá? Eu falo isso, eu falo assim, tem gente, sempre quando eu falo tem gente que fala, ah, tá falando de mim, né? Não, não tô falando de você, tô falando de mim mesmo, eu tô falando de mim. Eu não sabia ler isso aqui. Eu falei, ai, como é que lê isso aqui? Como é que lê isso aqui? Daí eu falei, pô, calma aí, o que é que significa isso aqui? Isso aqui significa o arco, tá? Eu quero saber o arco em que o seno dá esse número aqui. Aí eu falei, então é o arco cujo seno é isso aqui, pronto. Aí eu leio assim. Capaz de você ver num livro, não está escrito desse jeito, mas eu leio assim, ó. O que é o y? O que é esse aqui? Esse aqui vai ser o arco, isso aqui é, o igual é, isso é o arco cujo cosseno é isso. Pronto, é assim que a gente lê, entendeu? Só que é o seguinte, olha, a função, para ela ter inversa, né? Lembra que a função, lá no primeiro ano eu ensinei isso. No primeiro ano eu disse o seguinte, que função tem uma regra. Qual é a regra da função? A regra da função é assim, ó. A regra da função é, para todo x do domínio tem que ter somente um y. Tem que ter somente um correspondente, certo? Aí eu pergunto, então qual que é o y cujo arco, né? Qual é o valor, qual é o y cujo arco é o cosseno, né, de zero? Não, o y falei errado aqui, ó. O y é o arco cujo cosseno é zero. Bom, quando é que o cosseno é zero? Então fala assim, qual que é o arco cujo cosseno é zero? Aí você vai falar π sobre 2, 3π sobre 2. Ó, daí não é função. O menos π sobre 2, daí não é função. Mas, por que não é função? Porque você está me dando vários y. A função é 1 para cá, ou esse para cá, ou esse para cá, assim. Mas não pode sair duas setas, ó. Não pode sair duas setas. Tem que sair uma seta de cada elemento daqui, só pode sair uma seta. Então, qual que é o elemento aqui? O elemento aqui é zero, por exemplo, o zero. Aí eu estou perguntando, qual que é o arco cujo cosseno é zero? Aí você vai falar, bom, aí, né, falando, aí você vai apontar aqui, é o menos π sobre 2, é o π sobre 2, é o 3π sobre 2, bom, daí não é função, porque se do zero saiu essa seta, então não é função. E daí como é que a gente corrige isso? Então, essa que é a questão importante aqui, e é a mais importante. Eu quero fazer de vermelho aqui, ó. Até chamar a atenção disso em vermelho. Então, a questão aqui, para que não tenha esses problemas, o domínio, tá? O domínio não, né? Aqui o x
do cosseno, o x que eu posso colocar aqui no seno é o quê? São os valores de menos 1 até 1, porque o seno só vai do menos 1 até 1. Eu não posso colocar aqui, qual que é o arco cujo seno dá 10? Mas você fala assim, mas não tem nenhum arco que quando eu vou calcular o seno dá 10. Seno não pode dar 10, o seno só pode dar do menos 1 até 1, entendeu? Então o domínio tem que ser do menos 1 até 1, porque lembra que a inversa, o x vira y e o y vira x, ó. Tá? Então qual é o valor de x que eu posso colocar na função inversa? Na função inversa eu só posso colocar x do menos 1 até 1. Entendeu? Aqui só pode ser valores do menos 1 até 1. E qual que é o y que pode dar? Aí que tá. Como eu falei, se eu colocar 0, pode dar o 0, pode dar o π, pode dar, mas daí eu tenho que restringir. Então, para efeito de função inversa, a gente só considera esse pedaço aqui do gráfico. A gente só considera esse pedaço do gráfico. Então, para qualquer valor dx entre menos 1 e 1, o y só pode ser do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Porque aí você fala, mas você está apontando o x. Claro, porque é a inversa. O y inverso, o y a menos 1 é o x agora. E o x aqui é o y. Entendeu? É inverso. Então, essa daqui é a função direta. A função inversa, eu teria que pegar esse desenho e fazer ele inverso. Mas eu não vou fazer esse desenho inverso. É só a gente raciocinar o seguinte, olha. Agora, nessa função inversa, o que eu estou colocando? Eu estou colocando no lugar do x o valor do y. E no lugar do y vai ter que dar um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. O cosseno, para evitar isso, a gente vai considerar o gráfico nessa área aqui, ó. Aí você fala, por que você considerou essa área aqui e não considerou essa daqui que nem aquela ali? Porque, olha, se eu considerar aqui, ó, eu vou ter dois valores para esses aqui, ó, entendeu? E eu não posso isso. Eu tenho que ter 1 para 1, ó, 1 para 1. Agora, se eu considerar aqui, ó, eu tenho 1 para 1, ó, 1 para 1, ó, 1 para 1, 1 para 1, tá vendo? Nesse intervalo eu tenho 1 para 1, mas nesse intervalo não, ó. Nesse y aqui eu teria esse e esse, entendeu? Por isso que eu também não considerei aqui, ó, porque nesse intervalo aqui, ó, eu teria dois valores de y para um x, né? Porque agora o x está na vertical, né? No inverso. No inverso, o x está na vertical. Então, para esse x, ó, eu teria 2y, não pode. Tá? Mas esse daqui, ó, para esse x, eu teria 2y, e não pode. Então, mas se eu considerar aqui ou não, ó, para esse x eu só tenho esse, para esse x eu só tenho esse, aqui, ó, cruza só uma vez. Entendeu? E a função tangente? Bom, a função tangente, qualquer um seria, né? Qualquer um seria. O problema é que se eu considerar nesse intervalo aqui, ó, vai ter um valor aqui, ó, que não vai ter solução. Então, para evitar essa indeterminação aqui, o que a gente faz? A gente considera nesse trecho aqui, ó. A tangente, sim, pode ser qualquer valor, né? O domínio aqui é o quê? Quais são os valores de x que eu posso colocar aqui? Lembrando que na função inversa, o x é na vertical. Então, quais são os valores de imagem que pode ter? Qualquer um aqui pode ter qualquer um. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 1000, pode ser um monte de coisa. Certo? Agora, os valores resultantes só vão poder ser do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Então, essa que é a coisa importante aqui, ó, que a gente tem que pensar. Tá? Ó, então, esses são os valores de x. Ó, cruzou uma vez, cruzou uma vez, cruzou uma vez, cruzou uma vez. Tá vendo? É assim. Então, para saber se ela é função, você pega um valor de x, que no caso aqui é o y, porque está inversa. Então eu pego um valor e tem que cruzar uma vez o gráfico. Tem que cruzar só uma vez o gráfico. Cruzou só uma vez, cruzou. Aqui, eu pego esse aqui, cruzou só uma vez o gráfico, cruzou, 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 ó, cruzou toda vez. Cruzou só uma vez o gráfico, cruzou, 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 beleza. Mas se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, cruzou uma vez o gráfico, não, cruzou duas. Então não é função, entendeu? Então para que tenha função tem que ser isso aqui. Agora, isso daqui é um conteúdo extra que eu estou colocando nessa aula, tá? Só para trazer esse assunto, porque no livro MFUNA, o MFUNA é um livro um pouco básico, tá? Ele é volume único, então alguns assuntos acabam não estando no livro. E esse é um assunto que não tem no livro MFUNA, tá? Não tem no livro MFUNA. Tá? Até talvez eu tenha que colocar lá na lista de exercício
algum exercício extra, né? Complementar, alguma coisa assim. Ou então você dá uma olhada lá na lista do Milkemate, mas eu ainda não coloquei a lista do Milkemate. De repente, se você estiver assistindo isso aqui em outra ocasião, não hoje, né, no dia da publicação, então daí você pode ver lá. Tá, mas eu vou colocar em breve. Em breve eu vou colocar lá um exercício de ar condicionado. Então, para a gente treinar, ó, tem isso aqui. Ó. Então, vamos pensar aqui, ó, tá? Então, vamos ver. Determine os seguintes números. Ele só quer saber o resultado. Isso aqui não qual é o resultado? Qual é o valor do arco cujo seno é zero? Então, o seno, a minha resposta vai ter que ir do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Qual é o valor, qual é o arco que quando eu calcular o seno dá zero? Bom, seno de zero dá zero. Então é zero. Isso aqui é zero. Seno de zero dá zero. Ó, qual é o arco cujo cosseno dá zero? Bom, cosseno do que dá zero? Cosseno, ó, tá? Esse zero aqui, ó, é o resultado. Então, aqui, ó, π sobre 2. Então, o cosseno é esse aqui, ó. Então, o cosseno de π sobre 2, né? É só a gente lembrar o seguinte, ó. Vou resumir aqui para a gente não ficar olhando lá em cima, lá. Para a gente só olhar aqui, ó. Então, o y do cosseno, tá? O y do cosseno, ele vai ter que estar em qual intervalo? Tá? Ele vai ter que estar em imagem, né? Imagem do cosseno. Vou colocar o resultado aqui. A imagem do cosseno, tá? A imagem da função cosseno. Qual que é o intervalo? Bom, o cosseno vai ser do zero até o π. Então, do zero ao π. Do cosseno. Certo? Bom, qual que é a imagem do seno? Imagem do seno. Imagem da função seno. A imagem da função seno vai ser o quê? Do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Então, aqui, ó. Do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Tô pensando, será que eu coloquei certo o intervalo aqui fechado? Fechado tá certo. Aqui o intervalo fechado tá certo. É a imagem da tangente, ó. Imagem, só que não é a imagem do cosseno menos 1. Do seno menos 1, da tangente menos 1, porque é o inverso, né? É a imagem da inversa, tá? É a imagem da inversa. Porque a imagem da tangente é o real, mas a imagem da tangente inversa é o quê? Ela vai do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Só que olha só, esse daqui não inclui, porque nunca vai dar o π sobre 2 nem o menos. Então esse aqui a gente põe intervalo aberto. Pronto. A imagem da tangente, a imagem da inversa da tangente tem que estar nesse aqui. Tá? Então, se eu olhar só isso aqui, eu consigo ler. Não preciso nem olhar lá o gráfico lá. Vamos só olhar aqui, ó. Tá? O seno, arco cujo seno dá zero. Então, vai lá. Desse intervalo aqui, o seno de qual ângulo nesse intervalo dá zero? Bom, seno de zero. Zero está aqui. Então, seno de zero dá zero. Seno de que ângulo nesse intervalo dá zero? Não, cosseno. Cosseno de que ângulo nesse intervalo dá zero? Bom, cosseno de... Né? Cosseno do que dá zero aqui entre 0 e π? Cosseno de π sobre 2. Então, isso aqui é π sobre 2. A tangente de que ângulo nesse intervalo dá zero? Bom, a tangente de zero. Ó, a tangente está aqui. Tangente de zero dá zero. Então, a tangente vai ser aqui, ó. O cosseno vai ser aqui, ó. Não. Cosseno, ó. Aqui é o seno. Porque o seno, ele vai do menos 1 até 1. Então, o seno e a tangente vai ser aqui. Mas o cosseno vai ser esse aqui, ó. Porque é aqui que o cosseno vai do menos 1 até 1. Tá? Então, tangente do que dá zero? Né? Pode ler assim, ó. Tangente do que dá zero? Tangente de zero. Seno do que dá 1? Seno do que dá 1? E o seno nesse intervalo. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá 1. Né? Tem que fazer... Olha o ciclo trigonométrico aqui, ó. Seno está aqui. O seno do que? Entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui é o π e aqui é o zero. Então, seno é aqui, ó.
Seno do que dá 1? Seno de π sobre 2, beleza. Cosseno, vamos fazer tudo seno primeiro? Fazer tudo seno primeiro, vai lá. Seno do que dá 0? Bom, seno de zero dá 0. Seno do que dá 1? Seno de π sobre 2, beleza. Seno do que dá menos 1? Seno menos 1 é menos π sobre 2. Seno do que dá meio? Bom, meio é aqui, né? Seno de 30, que é a mesma coisa que π sobre 6. π sobre 6, tá? Seno do que dá menos raiz de 3 sobre 2? Menos raiz de 3 sobre 2 é aqui, ó. Seno de menos π sobre 3, menos 60. Lembra que o seno só vai daqui até aqui, ó. Então, menos 60. Então, isso aqui dá menos π sobre 3. Tá vendo? Menos π sobre 3. Ó, cosseno do que dá 1? Ó, vamos fazer o ciclo do cosseno aqui, ó. Cosseno tá aqui. Então, o cosseno ele vai daqui até aqui, ó, porque é daqui que vai do menos 1 até 1. Cosseno do que dá 1? Cosseno de 0. Cosseno do que dá menos 1? Menos 1 é o cosseno de π. Cosseno do que dá meio? Meio é aqui, ó. É o π sobre 3. É os 60 graus, π sobre 3. Cosseno do que dá menos raiz de 2 sobre 2? Menos raiz de 2 sobre 2 é aqui, ó. É o 45 graus aqui, ó. Só que é menos, então por isso que é para cá, ó. Então dá π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. 3π sobre 4, entendeu? Cosseno de 3π sobre 4 dá menos raiz de 2 sobre 2. Entendeu? O ângulo do cosseno, o ângulo só pode cair entre 0 e o π. Tá? Agora a tangente. Vou fazer um ciclo aqui da tangente. Aqui, a tangente aqui, ó. Tangente. Então quer dizer que o arco só pode ir do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Vamos lá. Tangente do que dá 0? Tangente de 0 dá 0. Tangente de 0 dá 0, beleza. Tangente do que dá 1? 1 é aqui, ó. Tangente dá 1. Então, tangente do que? De 45 graus, que é o π sobre 4. Tangente do que dá menos 1? Menos 1 é aqui, ó. Tangente de menos π sobre 4 dá menos 1. Tangente do que dá menos raiz de 3 sobre 3? Bom, raiz de 3 sobre 3 é aqui para baixo, ó, menos raiz de 3. Então, é o 30 graus, ó. Tá? O 60 é o raiz de 3, né? Lembra que aqui é raiz de 3, né? Então, aqui é o menos raiz de 3 sobre 3. É o 30 graus para baixo. Então, é o menos π sobre 6. π sobre 6 é 30 graus. Só que menos negativo, menos 30 graus. Tangente do que dá raiz de 3? Raiz de 3 é positivo, é aqui em cima. Então, é o que? O 60, que é o π sobre 3. Ó, π sobre 3. Entendeu? É assim que a gente raciocina. Tangente do que dá isso aqui. Tangente do que dá isso aqui. Tá? É assim que a gente vai. Ó. Cosseno do que dá menos 1. Ah, é uma forma de ler também, né? Em vez de falar assim, o arco cujo seno, o arco cujo cosseno. Ah, toma banho, né? Melhor falar assim, seno do que dá menos 1. Seno do que dá menos... o ideal era um parênteses aqui, tá? Então, faltou um parênteses aqui. Aqui também faltou um parênteses, ó. Falhei aqui, ó. Tá vendo? Quando é negativo tem que ter um parênteses. Tá? Tem gente que coloca parênteses em tudo, sabe? Eu gosto de colocar parênteses em tudo. Fração, tudo, ó. Coloca parênteses, assim, ó. O 1, assim, ó. Tem gente que gosta, né? Mas deu para entender aqui, tá? Tava falhando aqui na minha anotação. Beleza? Bom, se você tiver alguma pergunta sobre isso, se tiver alguma questão específica sobre isso, que não esteja na lista ali, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários, vamos fazer, tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, chama a gente para assistir esse canal, chama a gente para vir aqui ver as matérias do segundo ano. A trigonometria a gente mal começou, nós estamos, eu acho que é a segunda ou terceira semana de trigonometria. Trigonometria vão 7 semanas, tá? 6 semanas, 7 porque tem uma semana só de exercício, tá? Então tem uma semana que eu vou tratar exercício aqui, ó, vou revisar todos os exercícios, fazer tudo. Eu acho que naquela semana de exercício lá, como tem um feriado, como tem as férias, né? E esse ano não vai ter férias, eu acho que eu vou botar uma semana de exercício simulado escambau, hein? O bicho vai pegar. Beleza? Chama mais gente para vir aqui pro Mimo, tá bom? Então aqui todas as aulas do segundo ano, assistam todas elas, estudem, anotem no caderno e vamos que vamos. Até amanhã.